Jesus bastardo, um Messias rebelde, a chocante história secreta que a Igreja tentou ocultar. Caríssimos peregrinos dos mistérios sagrados, quantas discussões, perseguições e até guerras já surgiram em torno de um único nome: Jesus. Quantas vidas foram entregues, quantas verdades silenciadas, quanto sangue derramado. Tudo em nome de um personagem que poucos conhecem sua verdadeira história e origem. Neste vídeo, você terá acesso a algo raro e transformador: os registros históricos autênticos do século I a.C., que revelam a existência de um homem judeu chamado Jesus. Uma figura real que pode ter sido a base oculta sobre a qual a Igreja de Roma construiu seu próprio Messias, o Cristo. Mas atenção, nós não estamos aqui para negar a verdade contida nos Evangelhos, nem para atacar a fé de alguém. Nosso propósito é outro. Nosso objetivo é iluminar o que foi ocultado intencionalmente. É oferecer a você a chance de enxergar com os próprios olhos conhecimentos que poucos tiveram chance de investigar e que os donos do mundo se esforçaram para apagar. Você tem coragem de atravessar esse véu? Se a resposta for sim, prepare-se. O que será revelado aqui poderá mudar completamente a sua visão para sempre. Mas lembre-se, a jornada do conhecimento não aceita covardes nem acomodados. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com outros que também buscam a verdade. Ajude-nos a romper o silêncio secular e a espalhar revelações que o mundo não quer que você descubra. A verdade não espera. Está pronto para começar? Caríssimos, o nome Jesus se refere à vida e aos acontecimentos interpretados por meio de métodos históricos críticos, entre eles interpretações de textos e artigos religiosos, bem como registros e contextos históricos, científicos e culturais daquela época, que abrange século I a.C. e século II depois de Cristo. Praticamente todos os estudiosos da antiguidade aceitam que existiu uma figura histórica chamada Jesus, mais precisamente Yeshua. Portanto, a ideia de que Jesus não existiu tem sido completamente rejeitada, tanto pelo consenso religioso quanto acadêmico. As únicas divergências entre os estudiosos se pautam na data exata sobre quando Jesus nasceu, quando foi batizado e quando foi crucificado. Dessa forma, as reconstruções da vida de Jesus sempre foram baseadas nos evangelhos paulinos, entre eles os evangelhos de João, Marcos, Lucas e Mateus. Nos evangelhos apócrifos, entre eles Evangelho de Felipe e de Miriam. Nos textos dos filósofos e historiadores gregos que viviam no período dos primitivos cristãos, destacando-se Celsus e Orígenes. E, por fim, nos textos judaicos dos rabinos cabalistas, destacando-se o Talmud, escrito entre o século I a.C. e 5 depois de Cristo. O que todos os estudiosos concordam é o fato de que o Jesus histórico viveu numa época na qual imperava entre os judeus de Jerusalém a expectativa messiânica de um Salvador que libertaria os judeus do jugo dos romanos. Em razão dos evangelhos paulinos e dos textos dos primitivos cristãos serem vastamente conhecidos por todos, neste vídeo iremos abordar o livro judaico pouco conhecido pelos cristãos, o Talmud. Iremos nos limitar à parte em que se conta a história de um judeu rebelde chamado Jesus, cuja vida possivelmente pode ser daquele que a Igreja de Roma usou como versão para a criação do seu Cristo messiânico. No reinado de Alexandre Janeu, século I a.C., um arqueiro das tropas romanas, chamado Július Pandera, vivia perto da casa de uma jovem chamada Miriam, noiva de um carpinteiro de nome José. Certa noite, Pandera seduziu Miriam e após aquela noite, ela ficou grávida.
Quando José soube que a sua noiva estava grávida, ele se dirigiu ao seu rabino Simão, que o aconselhou a arrolar testemunhas para levar o culpado ao sinédrio. Mas José, para evitar mais vergonha, fugiu para o Egito com Miriam. No caminho, Miriam foi abandonada, e numa gruta ela deu à luz a um menino, a quem chamou de Jesus, Yeshua em hebraico. Crescendo sem uma imagem paterna de autoridade e sem ter a quem respeitar, o jovem Jesus se mostrava rebelde e na idade de 12 anos ele foi insolente com os magistrados do Sinédrio. Depois disso, sua história de mocidade até a idade adulta não ficou conhecida. Por ter sido reconhecido como filho do adultério de Miriam com o romano Pandera, Jesus fugiu para a Galileia, onde morou muitos anos. Quando adulto, Jesus retornou secretamente a Jerusalém, desejando vingança. Havia no templo de Jerusalém uma pedra sagrada, na qual estava gravada a secreta Shem HaMephorash, uma pedra descoberta por David no fundo de um abismo, e que continha o nome secreto do Deus inefável, o qual dava grandes poderes a quem a conhecia. Sabendo sobre esse poderoso segredo, não tendo temor algum para as ameaças e para as consequências das leis judaicas, Jesus entrou no templo, anotou numa fita de pergaminho o nome secreto e o escondeu por baixo da sua pele no flanco direito, cortando a sua própria carne para isso. Quando saiu, Jesus foi revistado, mas com ele nada foi encontrado. Mas já fora do templo de Jerusalém, Jesus voltou a abrir a sua carne e recuperou o pergaminho com o nome secreto. Depois disso, inicia-se a peregrinação de Jesus, a qual todos já conhecem. Jesus foi à cidade onde chamou a todos dizendo: "Eu sou filho de uma virgem e Deus é o meu Pai. Eu sou aquele que Isaías profetizou que nasceria de uma virgem para libertar o seu povo da escravidão." Mas aqueles que ouviram o desafiaram, dizendo: "Mostra-nos então um sinal de que sois verdadeiramente filho de Deus." Levaram-lhe até a casa de um poderoso sacerdote chamado Lázaro, que já havia morrido há 3 anos. E pegando os ossos desse morto, Jesus devolveu-lhe a vida, restaurando-lhe tendões, carne e pele. Levaram a Jesus um leproso, e Jesus curou o leproso. E os que viram tais milagres ajoelharam-se diante de Jesus e disseram: "Tu és o Filho de Deus." Mas os sábios anciãos ficaram indignados, pois já conheciam a verdadeira história daquele bastardo. Assim, enviaram a Jesus um mensageiro, Judas, que lhe disse: "Os ilustres de Jerusalém te chamam no templo, pois ouviram que és o Filho de Deus." Jesus respondeu: "Eu irei, mas somente se me receberem igual aos escravos que recebem o seu senhor." Estabelecido o acordo, Jesus dirigiu-se a Jerusalém montado, mas não em um cavalo branco, mas em um jumento, desdenhando da tradição judaica sobre o Messias. Os sábios anciãos se queixaram à rainha Salomé Alexandra e exigiram a pena de morte para Jesus, por ele afirmar ser filho de Deus. A rainha convocou uma audiência, na qual Jesus compareceu e começou por dizer: "Assim como as Escrituras dizem acerca de mim, eu vou subir ao céu para o meu Pai Celeste." Porém, antes de proferir o nome inefável escrito na Shem HaMephorash, Judas o abraçou, cortou-lhe a carne e removeu-lhe o pergaminho que estava por baixo da pele de Jesus. Assim, como a Shem HaMephorash não funcionou, foi declarada a sentença de morte a Jesus. Jesus foi amarrado a um pilar e chicoteado. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos e, quando ele pediu água, deram-lhe vinagre para beber. Jesus então proferiu: meu Deus, por que novamente me abandonaste?" Depois, Jesus ben Pandera foi apedrejado até a morte. Procuraram uma árvore para o pendurarem, mas não encontraram nenhuma capaz de suportar o peso de um homem. Então, o colocaram numa haste de um grande espantalho, servindo de imagem de advertência a todos aqueles que tentassem profanar a tradição judaica, se passando como um Messias salvador do povo judeu. Judas
Receando que os discípulos roubassem o corpo e depois dissessem que Jesus tinha ressuscitado e ascendido aos céus, removeu e escondeu o seu corpo. No dia seguinte, os discípulos não encontraram o corpo na sepultura e proclamaram que Jesus tinha ascendido aos céus, conforme previa as Escrituras Sagradas. Por isso, a rainha convocou todos os sábios com o seguinte ultimato: achem quem roubou o corpo, e se não encontrarem, serão todos enforcados. Quando Judas entregou o corpo, suas alegações não o salvaram, sendo ele enforcado por ordem da rainha Salomé Alexandra. Bem, sabemos que essa história é polêmica e deve ter despertado a revolta em muitos cristãos. Não estamos aqui para defender dogmas e nem verdades paralelas. Apenas revelar aquilo que foi escondido da grande massa e deixar a cargo da própria consciência escolher qual verdade adotar para sua vida pessoal, religiosa e espiritual. Para não darmos argumentos para que nos acusem de hereges que blasfemam contra a igreja cristã, encerraremos este vídeo com a frase de um dos maiores cristãos de todos, Orígenes, mestre que viveu no período inicial do cristianismo primitivo. Por volta de 248 da Era Comum, o primitivo cristão Orígenes escreveu no seu livro 1, capítulo 32, uma resposta contra Celsus, o judeu. Celsus, falando da mãe de Jesus, que ela estava grávida quando foi abandonada pelo carpinteiro, de quem estava noiva, por culpa de um suposto adultério com um soldado romano chamado Pandera. Nenhum filósofo que segue a tradição cristã deve ser burro a ponto de acreditar nisso, nessas palavras vindas de um judeu que não aceita o nosso Messias. Nessa passagem, Orígenes se referia ao livro Verdadeira Palavra do autor Celsus, que depreciava as crenças cristãs pautadas no Talmud. Este livro de Celsus, hoje conhecido como Sefer Toldot Yeshu, foi escrito por volta do ano 178 da Era Comum. Porém, com o crescimento e império do cristianismo romano, o livro desapareceu. Apenas o Talmud permaneceu, pois ele é um livro sagrado da tradição judaica, e dificilmente os cristãos que incendiaram a Biblioteca de Alexandria conseguiriam destruí-lo. Por fim, sabe-se que em outubro de 1859, durante a construção de uma ferrovia em Bingerbrück, na Alemanha, 9 lápides romanas foram descobertas acidentalmente. Uma das lápides apresentava a seguinte inscrição: Tibério Iulius Abdes Pantera, que quer dizer, de Sidon, com idade de 62 anos, serviu 40 anos, foi porta-estandarte do primeiro grupo de arqueiros, encontra-se aqui. Atualmente, essa lápide conservada no Museu Hammerhalle, em Bad Kreuznach, Alemanha, confirmando a existência desse soldado, chamado Tibério Iulius Abdes Pantera, citado no Talmud judeu. Aqui chegamos ao fim de mais um vídeo polêmico, porém revelador. Se gostou, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo, ajudando o canal a crescer e a expandir a luz a mais pessoas. Então encerramos com o tradicional Votos de Pax et Lux. Boa jornada e até breve, queridos peregrinos.